Sabe aqueles textos antigos que a gente às vezes encara como simples orações? E se eles fossem, na verdade, manuais técnicos, guias práticos para o nosso desenvolvimento interior? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos mais conhecidos, o Salmo 1, mas com um olhar diferente, um olhar que o revela como um verdadeiro mapa maçônico para a alma. Olha só como ele já começa. É com uma força impressionante, né? Não tem nada de convite suave aqui, não. É uma declaração, pá, direto no ponto. Logo de cara, o texto coloca a gente diante de uma escolha, uma bifurcação bem clara no caminho da consciência. E essa linguagem, essa pegada direta, ela já dita o ritmo de tudo que a gente vai ver. E é exatamente essa escolha que está no coração da nossa análise de hoje. É importante entender, isso aqui não é sobre uma briguinha de bem contra o mal, daquele jeito moralista, sabe? Não. O que está sendo apresentado são dois caminhos de consciência, que são totalmente diferentes. De um lado, o caminho do justo, que é o da estrutura interna, e do outro, o caminho do ímpio, que é o da dispersão. Beleza. E é aqui que a gente entra no ponto central, na interpretação mais profunda, a esotérica. Porque, olha, para a tradição maçônica e para a cabalística, esse salmo vai muito além de uma simples poesia. Ele é visto como um projeto, um código preciso para estruturar a coluna central na árvore da vida, que nada mais é que o nosso eixo espiritual. Percebe como a perspectiva muda totalmente? A gente larga aquela leitura só moralista e entra numa coisa muito mais prática, mais mão na massa. O que a gente tem aqui é quase um manual do que se chama de maçonaria operativa da alma. O foco não é só se comportar bem. O foco é construir ativamente o nosso templo interior. Ok, mas para entender como se constrói, primeiro a gente precisa entender o contrário, como se desconstrói. E o Salmo é genial nisso. Ele nos dá uma anatomia, um raio-x da queda espiritual. Ele mostra como o ego vai se degenerando em três fases bem claras e até meio previsíveis, viu? E essas fases são muito diretas. Primeiro vem o andar, nos conselhos dos ímpios. Na Cabala, isso tem a ver com Malkut, o plano material, pé no chão. Depois vem o parar no caminho dos pecadores. É tipo uma paralisia, sabe? Ficar preso nos hábitos. Isso está ligado a Yesod, o plano das emoções, dos instintos. E por último, que é o mais sério, vem o sentar-se com os escarnecedores. É quando o intelecto endurece e se cristaliza, ligado a Hod. Cada passo desses é um distanciamento do nosso centro, do nosso eixo. Então, na Cabala, esse processo de descida da consciência tem um nome. É o caminho pelas clifos. O que é isso? Bom, dá para pensar nelas como se fossem as cascas ou as sombras da árvore da vida. São aqueles estados de desequilíbrio que acabam atraindo a nossa consciência quando a gente se desconecta da nossa fonte. E na vida real, no dia a dia, essa queda é bem concreta. O andar é quando a pessoa só age por interesse material, só pelo que é palpável. O parar é quando ela fica presa em vícios, em rotinas que já não fazem mais sentido. E o sentar-se, esse é o estágio final. É a cristalização do ego, aquela teimosia de não querer mudar, de não querer evoluir, de nem sequer escutar. Certo, já vimos a anatomia da queda, como as coisas podem dar errado. Agora, vamos virar a chave. Vamos para a parte da construção. O Salmo mostra exatamente o caminho oposto, a construção do justo. E o que é isso? No fundo, é o alinhamento consciente com o plano divino, com o projeto do grande arquiteto do universo. É importante entender uma coisa, quando o Salmo fala na lei do eterno, não está falando de um código de leis, tipo o Código Civil, sabe? Esotericamente, a lei é o próprio plano do universo. Na Cábala, essa lei, a Torá, ela vem de Bina, que é a esfera do entendimento supremo. Então, meditar nela significa se alinhar com os princípios que governam a realidade. E o resultado de se alinhar com essa lei? Bom, ele é descrito com uma das metáforas mais lindas e poderosas que existem. O indivíduo justo se torna como uma árvore. Pensa nessa imagem, uma árvore. É um símbolo de estabilidade, de vida, de nutrição e dessa conexão profunda entre o que está em cima, o céu, e o que está embaixo, a terra. Então vamos abrir essa simbologia que é riquíssima. A árvore em si representa a própria árvore da vida da Cabala, a Etz Chaim. Os ribeiros de água não é a água de verdade. Eles simbolizam o fluxo da sabedoria divina que, na Cabala, vem lá da esfera de Chesed, a misericórdia. E o fruto? O que é o fruto? É a maturidade espiritual. E isso é chave. É algo que não dá para forçar. Chega na sua hora, na estação certa.
Agora, o Salmo faz uma coisa genial. Ele coloca os dois caminhos lado a lado, a árvore de um lado e a palha do outro. E a grande sacada aqui é que a consequência de cada caminho não é um castigo ou uma recompensa que vem de fora. É um resultado inevitável da natureza interna que cada um cultivou. E a imagem que ele cria é gritante. Pensa só. De um lado, a árvore. Ela tem raízes, tem o tronco, dá fruto, é o puro símbolo da estabilidade. Do outro lado, a palha. Não tem raiz, é leve, qualquer ventinho leva embora. É o símbolo da inconsistência. A pergunta que fica no ar para a nossa reflexão é: o que a gente está construindo por dentro? Uma árvore ou um monte de palha? E tem um detalhe aqui que é fascinante, uma sutileza do idioma original. A palavra hebraica para vento é ruach. Só que ruach também significa espírito. O que isso quer dizer? Que a mesmíssima força espiritual que nutre e fortalece a árvore é a que espalha a palha. Por quê? Simplesmente porque a palha não tem peso moral, não tem estrutura para aguentar essa força. E quando o Salmo fala da congregação dos justos, o que é isso? Bom, na interpretação maçônica, isso é a loja justa e perfeita. Mas atenção, não estamos falando só de um prédio. Estamos falando de um campo de energia, de uma egrégora. Uma pessoa que está totalmente dominada pelo ego, ela pode até entrar fisicamente no espaço, mas ela não consegue subsistir, não consegue ficar ali. A própria vibração do ambiente naturalmente acaba repelindo quem não está na mesma sintonia. Isso tudo é fantástico, né? Mas como é que a gente transforma essa teoria toda em prática? Porque o Salmo não é só filosofia para ficar pensando, ele é um chamado para ação. Então vamos ver como isso pode virar um plano de estudos para a alma. Uma coisa para a gente aplicar já. Esse plano de estudos que o texto sugere tem 3 partes. Primeira, um trabalho escrito. Basicamente, uma autoanálise sincera para a gente conseguir separar o que é eterno do que é passageiro. Segunda parte, uma prática de meditação. A ideia é se visualizar como a árvore, sentindo na pele essa conexão entre o céu e a terra. E a terceira parte é a ação concreta. Identificar aqueles círculos de negatividade, de escárnio e se afastar, com silêncio, com dignidade. No final das contas, tudo se resume a esta pergunta. É uma reflexão para a gente levar para a vida. O que dentro da gente tem a solidez de uma árvore? E o que é só palha? Que qualquer ventinho de opinião, qualquer moda, qualquer medo acaba levando embora. A resposta que cada um de nós dá a essa pergunta, bom, ela define o caminho que estamos trilhando.